Primeira coisa para se falar sobre o Mundaréu Paulista é sobre São Paulo. Existe uma grande população negra na cidade de São Paulo que às vezes o Brasil não se dá conta disso. E para você conhecer a cultura, os saberes, as coisas que essa população faz, você precisa cruzar as pontes de São Paulo. Os bairros que a gente considera italianos e japoneses, eles eram no começo lá do século XX, bairros negros, bairros onde as populações negras estavam. E essas populações elas foram todas empurradas para as margens de São Paulo. E elas estão lá, desde sempre, produzindo, fazendo cultura, fazendo música. Isso nunca foi diferente. Existe muito samba feito na cidade de São Paulo, desde sempre. A gente tem grandes baluartes na cidade de São Paulo. O nome Mundaréu Paulista fala um pouco disso. É sobre um dos poucos registros desse samba tradicional feito pelo Plínio Marcos, que ele faz um texto muito bonito, que ele fala sobre as quebradas do Mundaréu, um disco que participa o Geraldo Filme, o Toniquinho, o Zeca da Casa Verde. E é um dos pouquíssimos registros do samba tradicional de São Paulo. A minha impressão é que o samba, a história do samba de São Paulo não participou das glórias e das histórias do samba do Brasil. Parece que ele foi meio esquecido, ele não foi muito considerado. Então, nesse aspecto, é importante que as novas gerações e quem está produzindo samba agora seja devidamente registrado. Eu conheci alguns poucos compositores, compositoras, cantores, das dezenas de talentos que existem nas quebradas de São Paulo. É preciso trazer essa produção para outros lugares, para outros olhares. Eu acho que dentro das disputas racistas, das disputas de poder, dos espaços geográficos nas cidades brasileiras, você vê cidades como Rio ou Salvador, por exemplo, onde essa disputa ela é mais presente. No Carnaval, são cidades onde você vê mais a presença negra. Mas São Paulo não, isso é muito mais cruel. O estado de São Paulo ele foi construído pela última etapa da escravidão, que foi a etapa mais cruel, a etapa que bateu recordes no tráfico da escravidão. Então é muito importante ter um olhar para essas disputas geográficas racistas que existem na cidade de São Paulo e também para o olhar da produção artística dessa grande África paulistana. Existe uma produção riquíssima, maravilhosa, exuberante pelos quatro cantos dessa cidade. Eu penso muito sobre como registrar, como olhar para essa produção, como gravar essa produção. A gente tem grandes mestres, grandes produtores que registraram de uma forma magnífica a produção de samba dos últimos 20, 30 anos. Eu acho que um dos desafios para o selo Mundaréu Paulista é tentar não fazer do mesmo jeito essas produções, é tentar produzir com um pensamento um pouco diferente. E eu acho que o jeito de produzir, de mostrar essas diferenças é olhar para o artista. O que é que esse artista tem de diferente? Qual é a sonoridade dele? O que é que eu posso trazer na produção de diferente desse artista? Esse é muito do sentido do selo Mundaréu Paulista. A gente está propondo esse imenso material, essa imensa produção cultural para um mercado que é muito diferente do que ele era há 10, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu não sei se faz mais sentido pensar em CD, eu acho que junto também do material a gente tem que pensar em algum material de documentação e principalmente também algum material que conte essas histórias. Existe uma história muito rica por detrás de toda essa produção. É uma história que é muito invisibilizada. Então eu acho que como sendo um aliado dessa grande produção artística negra da cidade de São Paulo, precisa trazer junto dos artistas as histórias por trás desses artistas. Um outro desafio que eu acho que o selo tem é um olhar sobre o protagonismo feminino no samba da atualidade. Acho que a gente tem que dar uma atenção para esse inevitável, para esse fortíssimo protagonismo feminino no samba. Pelas andanças que eu vi, eu vejo centenas de compositoras fabulosas, cantoras fabulosas e buscando espaços que elas não tinham antes no samba e que elas devem ter.
mas eu acho que existem inúmeros outros espaços que a mulher pode e deve ocupar dentro do samba. Acho que isso é um desafio também quando a gente está falando de uma produção mais moderna e mais contemporânea e do século XXI do samba urbano como o da cidade de São Paulo. Não é à toa que o primeiro lançamento do selo Mundaréu Paulista é uma cantora, uma compositora incrível que se chama Roberta Gomes. E todas essas coisas são desafios, mas acho que o maior desafio de todos é fazer com que toda essa nossa vontade de buscar, de explorar coisas diferentes, acabe gerando um resultado que não deixe de ser um samba. Eu acho que uma coisa a ser evitada é o raio MPBizador. É uma coisa que quando você começa a produzir demais o samba, começa a mexer demais, vira uma MPB. Essa produção ela tem que conversar com o ambiente do samba, com a cultura do samba, com os lugares onde o samba é gerado. Acho que esse, no final das contas, é o maior de todos os desafios. Se a gente puder ser aliado na construção dessas expressões artísticas e ajudar a desconstruir, mesmo que seja um pouquinho, essas enormes estruturas de exclusões e exclusões que existem na sociedade, acho que a gente já vai ter servido a um propósito muito subversivo e muito maravilhoso. Eu já vou me dar por satisfeito. O Mundaréu Paulista, um selo de samba paulista.